Fala pessoal, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão. Hoje falaremos sobre o futuro do Alvinegro de Porangabuçu. O técnico Léo Condé deu entrevista ao longo da semana falando de sinal de alerta ligado desde o começo do campeonato. William Machado também na quarta-feira em entrevista coletiva citou o mesmo termo. Será que realmente está ali o sinal vermelho de alerta para o Vozão? Hoje o time alvinegro está ali com 35 pontos. Tem 4 a mais que o Vitória, que bateu o Santos na última rodada jogando na Vila Belmiro. Que campanha vem fazendo o Jair Ventura sob o comando do rubro-negro baiano, né? Mas falando sobre o Vozão, porque o técnico Léo Condé tem uma semana de preparação até o jogo contra o Atlético Mineiro e nós vamos trazer todo um panorama dos próximos confrontos que o Ceará vai ter nesta Série A. Afinal, são 10 jogos restantes, o time precisa chegar naquele número mágico, né? De 45 pontos, hoje tá ali a 10 e chegar nisso. Será que consegue alcançar outras situações ou, torcedor, você está sendo mais precavido? Participa com a gente, manda sua mensagem, deixa aqui nos comentários sobre esse cenário meio obscuro para o Ceará, né? Até porque são 10 jogos que ainda restam, a gente vai trazer na tela para vocês, torcedores, sobre essa situação, porque no sábado o compromisso que o Vozão tem é contra o Atlético Mineiro. Depois ele viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no meio de semana, no dia 29 de outubro, fechando este mês de confrontos pelo Brasileirão. Já abrindo novembro, enfrenta novamente o Fluminense aqui na Arena Castelão. Neste final de semana, no outro, vai ter o apoio do torcedor do Vozão. Jogando como mandante também, o Ceará enfrenta o Fortaleza no dia 6 de novembro. É o calendário do Ceará, você está acompanhando aqui no Jogada do Vozão. Dia 9 de novembro tem um duelo contra o Corinthians lá em Itaquera, né, na Arena, na Neoquímica Arena. Depois volta a atuar como mandante diante do Internacional, dia 19 de novembro. Vai anotando na agenda. Se bem que essas datas daqui de baixo são datas base da CBF. Você que está acompanhando no YouTube, essas datas, para quem está acompanhando aqui é melhor, né, Ian? Aqui é melhor, para quem vê de frente, né? Então você acompanha aqui com a gente. Essa parte de baixo, Internacional, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, são datas base da CBF. A CBF não definiu, não bateu o martelo nem sobre o dia e nem sobre o horário destes confrontos, mas são partidas que a gente vai trazer para você, torcedor, ser acessível para o Ceará. Destes 10 jogos, muita gente fala que o vovô precisa chegar a um número de 3 vitórias. Quais os confrontos acessíveis para o Ceará nesta tabela de classificação até o final da reta decisiva do Brasileiro? Nos últimos jogos, enfrenta Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. 3 times que no recorte atual estão brigando pela liderança da Série A. Então, são jogos mais difíceis, se a gente pode dizer assim. E quando a gente fala de jogos mais acessíveis, são times que estão ou ali na mesma situação do Ceará, no mesmo patamar de intermediária para parte de baixo. São os casos de Atlético Mineiro, Fluminense na parte de cima, né? Mas é um time que vem, assim, oscilando ao longo da Série A. O Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. O Corinthians, que sim, também está na mesma situação do Ceará. Internacional. E depois enfrenta o G4 do Brasileirão, né? Então a parada é mais complicada para o vovô a partir deste dia 23 de novembro para frente, né? Lembrando que a data a CBF ainda vai definir direitinho. O vovô tem esses duelos como primordiais para garantir sua permanência para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou logo dar a minha opinião, que tenho para mim que os jogos mais acessíveis que o vovô vai ter são justamente esses: Atlético Mineiro, Fluminense dentro de casa aqui na Arena Castelão, Fortaleza, Corinthians e Internacional. São 5 jogos que o time do Léo Condé vai ter ali mais acessível, entre aspas, para poder ter aí neste Campeonato Brasileiro. O que você acha, torcedor? Você acha que esses jogos aí realmente o time do vovô pode alcançar pontos preciosos na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro? Manda sua mensagem, porque muita gente manda mensagem e hoje você está aqui com o Jogada do Vozão. Pode colocar na tela, Ian, o comentário inicial que a gente trouxe aqui de uma pessoa que falou pra gente ali sobre uma situação, né? No caso, o Júnior Oliveira, ele fez 2 comentários. Vamos ler aqui o que disse o Júnior Oliveira. Paulo Baia, Rodriguinho e Vina, esse trem aí deixaria o Ceará mais festivo. Tirava também o Galeano, botava no segundo tempo.
Bom, a opinião do Júnior Oliveira sobre o Galeano, né? Tenho pra mim que o Galeano vem fazendo um bom campeonato brasileiro, muito regular. Ele é o vice-artilheiro do Ceará na temporada e também neste recorte de primeira divisão. Então, pra mim, ele não tem como ser cortado do time do Ceará. Tanto ele quanto o Pedro Raul são dois jogadores essenciais. Mas é uma opinião do Júnior Oliveira que até coloca aqui uma ideia, né? Paulo Baia, Rodriguinho e Vina. Isso já dando a entender que ele não tá gostando dos jogos recentes do Pedro Raul, são 2 gols nos últimos 10 jogos, nem também da ponta esquerda, né, que ainda ninguém assumiu aquele lado. Tem o Fernandinho que atuou nas últimas 3 partidas, mas não se firmou naquela posição. Então o Paulo Baia poderia cair pela esquerda, na minha visão aqui no comentário dele, Rodriguinho pela direita e o Vina como gosta de falar o Wilton Bezerra, como um falso 9, como um centroavante, um cara mais avançado, é a opinião aqui do Júnior Oliveira, que também comentou sobre o Lucas Lima, que é o volante do Ceará, que é melhor que o Zanocelo aqui, na opinião dele. O Lucas Lima, de fato, ele teve poucas oportunidades, assim, de jogar como titular ao longo da primeira divisão e ser acompanhado ali de amostragem, mas quando ele teve, conseguiu ir muito bem na minha visão. É um jogador que deve ser observado e creio que, junto com o Zanocelo, podem contribuir com o Ceará, mas o Léo Condé, ele é bem precavido em relação a isso, né? Ele tem uma ideia muito montada de jogo, muito fixada, que ele gosta de utilizar sempre os mesmos jogadores. E nesses últimos jogos, o Zanocelo tem encaixado melhor nos treinamentos, por isso tem sido a escolha dele. Temos mais participações nos nossos internautas, Ian Laurindo. Agora sim, Francisco de Freitas Santos mandando mensagem também aqui num Jogada do Vozão anterior, destacando que depois que o Pedro Raul apareceu fazendo gols e foi muito elogiado e aplaudido pela imprensa e pela maioria da torcida, encheu a cabeça de vaidade e passou a jogar de sapato alto, se achando a vedete do gramado. A opinião aqui do Francisco de Freitas em relação ao Pedro Raul, um atacante que tem 13 gols marcados e no recorte da Série A do Campeonato Brasileiro são 8 tentos assinalados. É a opinião do Francisco, eu não concordo muito porque de fato o Pedro Raul é o camisa 9 e vem sendo o titular absoluto do técnico Léo Condé. Não tem como você descartar o seu artilheiro na temporada. Entendo os torcedores criticando o momento dele, que precisa pegar banco, mas eu não consigo concordar com esta opinião, porque de fato você vai deixar no banco de reservas o seu artilheiro da temporada? Eu não assino embaixo em relação a isso, não. E até mesmo sobre testar outros jogadores em detrimento do momento do Pedro Raul. Tem pra mim que a questão do Pedro Raul não estar balançando as redes, pode tirar, Vinha, em relação a mais as assistências, a forma como a bola vem chegando pra ele, né? O Pedro Raul, todas as vezes que a bola chegou pra ele, ele foi redondinho, né? Ele finalizou contra a meta adversária. Inclusive, ele é um dos caras que mais finaliza ao longo do Campeonato Brasileiro. Você pode pegar aí os dados do SofaScore. Então, para mim, o Pedro Raul vem sendo ainda um cara que tem que ter uma certa cautela em relação à sua modificação. O técnico Léo Condé é muito precavido enquanto a isso e eu tô com ele. O Pedro Raul é um homem que precisa de confiança a mais. E ele, se ele marcou esses gols aí na Série A, a gente não tá falando de qualquer um jogador, né? Então precisa dessa confiança novamente, porque tem aí uma reta decisiva e você precisa contar com o cara que é o homem-gol da temporada, por isso eu também acredito nesse voto de confiança que o técnico Léo Condé vem dando pro camisa 9. Torcer que pro jogo contra o Atlético Mineiro volte a balançar as redes e aí sim voltar a cair nas graças do torcedor alvinegro nesta sequência da primeira divisão. Gostou do assunto de hoje, torcedor? Manda mensagem, comenta, porque você pode estar aqui no Jogada do Vozão, comentando, trazendo seu detalhe também aqui na telinha do nosso episódio. Forte abraço e até a próxima.